Hoje, o Metrópolis Entrevista conversa com a deputada federal Flor de Lis dos Santos. Mãe de 55 filhos, pastora evangélica e cantora gospel, ela é apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil como a mentora do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Deputada, obrigado por ter aceitado o convite. 7 filhos e uma neta da senhora hoje estão presos. A senhora não foi presa devido à imunidade parlamentar. Eu vou começar pelo básico. A senhora foi a mandante do assassinato do pastor Anderson? De jeito nenhum. Eu não sou a mandante do assassinato do meu marido. Quem é o mandante? Olha, as duras penas, com muita angústia na minha alma, eu não ouvi ainda na totalidade o depoimento da minha filha. Eu não consegui forças para isso. É muito difícil para mim, né? Mas já ouvi uma confissão da minha filha e era o que eu estava buscando. Eu estava orando, pedindo a Deus que trouxesse o oculto e o escondido, trouxesse a verdade à tona, porque eu estava e estou passando por uma injustiça muito grande. Eu não tive tempo de sequer de chorar o luto, porque quando eu me dei por mim, eu estava sendo acusada de algo que eu não fiz, de um crime que eu não cometi, e é muito difícil para mim saber que houve a confissão da minha filha, e mais difícil ainda, mais doído ainda, saber os motivos que a levaram a fazer tal coisa. Como é que tem sido a sua rotina desde a noite, desde o dia que a senhora foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante do assassinato? Como é que tem sido o seu dia a dia? Dias de altos e baixos, de medo, pavor, de insegurança e de incertezas, de revolta, porque fui sentenciada sem ter sido julgada, fui acusada de algo que eu não fiz, revolta de saber que as investigações foram só direcionadas à Flor de Lis, não houve outros direcionamentos, revolta por saber que houveram muitos erros de investigação, revolta por estar passando as coisas que eu estou passando hoje. Então, tem sido dias de muita dor, sofrimentos, noites sem dormir. Cheguei a dormir na rua, dentro de carro, e depois amigos, porque é muito bom ter amigos num momento como esse. Pagou apartamento para que eu pudesse dormir esses dias de temporada. Então, desde lá para cá, eu não tenho tido paz, não tenho um dia sequer sem ser de angústia, de dor, de revolta e de sofrimento. Perfeito, deputada. Como a senhora já disse, a sua filha Simone confessou durante uma audiência supostamente ter sido a mandante do assassinato. Segundo ela, segundo a Simone, ela teria sido vítima de abusos do pastor Anderson do Carmo. É, a senhora sabia de algo em relação a isso? E eu complemento essa pergunta. O que mais a senhora soube de novidade após a morte do pastor Anderson do Carmo, da rotina da família? Não sabia. Está sendo muito duro para mim saber essas coisas depois da morte dele, porque depois de Deus, ele é a pessoa que eu mais amei nessa vida. É a pessoa que eu mais confiei na minha vida. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele, por confiança, por amor.
Saber essas coisas para mim está sendo muito difícil, porque colocou sobre meus ombros uma culpa que eu vou carregar para o resto da minha vida, culpa por não ter enxergado essas coisas que estavam acontecendo dentro da minha própria casa. Eu que ajudo, amo a estender a mão para tantas pessoas e não percebi o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. É muito difícil para mim falar sobre isso, que eu fiquei sabendo apenas depois, agora, nas audiências, né? Minha filha confessou e eu busquei saber algumas verdades, porque no início eu achei que ela estava fazendo isso por amor a mim, para me proteger, para me tirar de toda essa situação, mas infelizmente não é. Infelizmente isso aconteceu, não foi só com ela, infelizmente. Falar disso é muito difícil, porque o meu marido era um homem que eu amava, admirava, era uma mistura de admiração e amor, porque era uma pessoa que me tratava muito bem, me protegia, me blindava de muita coisa, me tratava como uma joia rara. E hoje, saber dessas coisas é ver duas pessoas dentro de uma só. É muito duro para mim lidar com essa verdade, com essa realidade. Enfim, está sendo difícil demais. Mas é uma verdade com quem eu tenho que lidar, estou tendo que lidar todos os dias. Eu tenho que falar ela para mim todos os dias. Que coisas monstruosas estavam acontecendo dentro da minha própria casa. E que, infelizmente, eu não vi. Mas que também isso vai me servir para me dar muita força no futuro, para falar a muitas mães desse país e de fora desse país, para prestarem mais atenção na sua casa, nos seus filhos, e nunca amar ninguém cegamente, como eu fiz. Algumas outras coisas monstruosas, como a senhora citou, ou outros fatos, foram descobertos somente também após a morte do Anderson, do pastor Anderson, e a senhora pode citar que coisas foram essas, se houver? Sim, houve sim. São coisas muito duras. Saber que ele tinha um caso com a minha filha, e que mesmo depois que ela, principalmente depois que ela teve câncer, desde 2012, isso se agravou. Saber que durante um dos momentos mais difíceis da vida dela, em que ela estava fraca, porque ela tinha acabado de chegar do hospital, e quando ela chegava da quimioterapia, ela já estava fraca naturalmente, pela quantidade de tumores, pelos remédios que ela tomava. E quando ela saía para o tratamento em São Paulo, ela voltava mais debilitada ainda. E saber que em uma dessas situações, desculpe o termo, mas ele ejaculou em cima dela, e ela, quando abriu os olhos, era ele. E saber que a minha neta hoje é lésbica, não que eu tenha nada contra homossexuais, não tenho. Pelo contrário, eu sempre tive amigos homossexuais. Apesar de ser pastora, eu aprendi com Deus e em Deus a não fazer acepção de pessoas. Eu amo as pessoas, independente das suas escolhas. Ouvi da minha neta que ela é lésbica, não por opção, mas por um trauma que ela passou, e que hoje ela não consegue namorar ninguém porque ela sente o cheiro do avô dela, do homem que ela tinha como avô, do homem que ela amava como avô. E saber ainda mais, sofrendo as consequências disso. Alguns dias atrás, a minha neta quase morreu por ser lésbica, por ter uma namorada na mão de outros homens. Sofreu por pessoas preconceituosas. E saber que isso foi causado dentro da minha casa pelo meu marido. Isso está sendo muito duro. Está sendo muito difícil para mim. Qual foi a última vez que a senhora conversou com a Simone, deputada? Eu ainda não tive essa conversa com a minha filha sobre essas coisas.
Antes disso, Mereço ter. antes disso a senhora teve? Não, a minha filha não me contava, não me contou nada. Mas conversa normal, qual foi a última vez que a senhora viu a Simone? Não exatamente desse assunto. Conversar com ela foi no dia que ela foi presa. Ela estava em casa comigo, ela tinha vindo com o marido de Rio das Ostras, passa final de semana comigo, e depois falar, não. Eu estive falar com a minha filha foi a última vez, e ver a minha filha foi durante as audiências no fórum. Eu só pude ver a minha filha de longe, eu não pude falar com minha filha. Eu sonho muito, torço muito para que esse dia aconteça, porque eu preciso muito ter essa conversa com ela. Tem data para acontecer já, deputada? Não, eu fui proibida de chegar perto da minha filha pela juíza. A juíza me proibiu por me achar e por me chamar de manipuladora, achar que eu tenho esse poder sobre meus filhos. Mãe nenhuma consegue ter poder sobre os filhos dessa forma, que estão falando a meu respeito. Se uma mãe com uma família normal não consegue ter domínio sobre os filhos adolescentes, pelos filhos que já são criados, imagine eu com 55 filhos. Isso não é verdade, isso é uma inverdade. Mas fui acusada disso. Nunca usei o meu mandato para isso, para prejudicar ou interferir nesse processo. Pelo contrário, eu fui à delegacia todas as vezes que eu fui chamada. Eu podia ter me negado aí, porque como deputada federal, ter escolhido ir a uma delegacia federal, mas eu não quis, porque ninguém mais do que eu queria a verdade, quero a verdade sobre esses fatos, sobre esse caso. Uma vida foi tirada, e essa vida foi a do meu marido. Vou repetir, do homem que eu sempre acreditei, e nas mãos dele eu entreguei, confiei a minha vida, e eu ainda não tive a oportunidade de conversar com minha filha sobre isso. Perfeito. Deputada, o homicídio do pastor Anderson do Carmo, ele está cercado de contradições, falas que foram desmentidas pela própria investigação com fatos, com provas. O que te faz acreditar na versão da Simone, de que ela foi a mandante do assassinato, e não existe a possibilidade dela estar mentindo em uma tentativa de proteger a senhora, por exemplo? Não, eu também pensei nisso. Eu queria acreditar nisso, que é a minha filha. Eu jamais sacrificaria a minha filha, minha única filha biológica. Mas não é verdade. A verdade é que ela não aguentava mais. E o que me faz acreditar é ouvir isso da minha própria neta. Minha neta jamais mentiria, eu inventaria alguma história. A minha neta, já conversei com ela, ela falou isso para mim. Minha filha não mentiria sobre isso. E eu jamais deixaria minha filha se sacrificar e se expor a isso por mim. Isso aconteceu de verdade. Isso houve de verdade. É uma verdade que eu gostaria até que não fosse. É difícil você ouvir isso do homem que você amou a vida inteira e confiou a vida inteira. Eu me senti uma mulher especial, amada, respeitada. Meu marido, ele era o meu maior articulador de toda a minha vida, não é só da vida política. E não houve nenhuma contradição. É o que mais falam, que houve contradição nas minhas entrevistas. Isso é uma mentira. Quando eu disse que era latrocínio, a primeira entrevista que eu dei, naquele momento era o que eu acreditava, eu jamais ia acreditar que algum filho meu tinha feito isso. Por mais que houvesse vestígio disso, eu jamais acreditaria.
Então, eu acreditava que houve um roubo na minha... Eu estava acreditando nisso que eu falei a primeira vez, que era um latrocínio, era o que eu acreditava naquele momento. Não houve contradição nenhuma da minha parte. O que estão tentando fazer me condenar por uma coisa que eu não fiz. Eu não sou uma assassina. Eu não mandei matar o meu marido, até porque qual seria o motivo? Falaram que eu mandei matar meu marido por poder e dinheiro. Que poder que ele tinha? Eu era cantora, eu sou a cantora, com milhares de seguidores. Eu sou a pastora, nós tínhamos o mesmo grau de poder dentro da igreja. Eu sou a deputada federal. Qual é o poder que ele tinha que eu queria roubar dele? Nós éramos parceiros. Nós éramos uma dupla imbatível. Falaram que eu mandei matar meu marido por poder e dinheiro. Que dinheiro? Não quebraram meu sigilo bancário porque não quiseram quebrar, mas o que eu tenho é só dívidas. O que me restou foi só dívidas. Eu hoje vivo com a metade do meu salário de parlamentar. Sobrevivo por causa da ajuda de amigos. Foram para a mídia social dizer como é que eu passo necessidade e consigo ter cabelos bonitos, arrumados, ter unhas feitas, porque eu tenho amigos que me ajudam. Essa peruca que eu uso, essa laser que eu uso, eu ganhei de presente, inclusive. Não existe nenhuma contradição e nenhuma verdade. Existe uma investigação direcionada apenas à pessoa, à deputada Flor de Lis, esquecendo de olhar para o ser humano Flor de Lis. Existe uma investigação, um processo criminal, onde pegaram situações, mentiras, em verdade, de 20 anos atrás, uma desconstrução de imagens, da minha imagem, para fazer com que a população acredite que eu sou a mandante desse crime. O que coisas que aconteceram há mais de 20 anos atrás têm a ver com o crime? O que eu ter ido a uma casa de swing com meu marido, que eu não fui, e se eu tivesse ido, eu teria dito fui, porque eu não fui com o marido de ninguém, eu teria ido com o meu marido, mas não fui. O que isso tem a ver com o crime? O que tem a ver usar perucas ou não, eu ser careca ou não, com o crime? Isso tem dentro de um processo criminal. Tem dentro de um processo criminal depoimentos de anônimos, pessoas que não têm CPF, denúncias feitas por rede social. Ei, o que aconteceu foi um crime, foi uma coisa muito séria, para ter dentro de um processo depoimento de anônimos, sem CPF, sem endereço. Nós não estamos falando de um brinquedo, nós estamos falando de uma vida que foi tirada. Nós estamos falando de pessoas. Existem erros, sim, mas não foram causados por mim, não. Existem contradições, sim, mas dentro de uma investigação, de um processo, de uma coisa muito séria. Isso precisa ser visto. Deputada, só um parênteses. Quem foi o seu amigo que te deu essa peruca que você está usando hoje? Foi minha amiga Carol. Carol, ela é uma nutricionista, é uma amiga pessoal. Ela comprou essa peruca numa viagem internacional que ela fez e ela não usou, estava guardada na casa dela e eu estava precisando, porque a minha já estava ruim e eu precisava mandar para poder arrumar novamente, reformar. E ela foi, então, me deu essa de presente, que por sinal nem é de cabelo natural humano, é sintética, né? E ela me deu de presente. Perfeito, deputada. Fechando parênteses, a senhora disse que não há contradições no inquérito. Uma das mensagens que saiu do seu celular, apesar da senhora não admitir ser autora da mensagem, já planejava, inclusive, um assalto à mão armada, né, para simular um assalto à mão armada, algo do tipo. Não seria coincidência demais, justamente, a senhora, logo na primeira entrevista, após o assassinato, falar justamente nesse latrocínio, nesse assalto à mão armada? Não há estranheza nenhuma. Não tem estranheza nenhuma em nada. O que tem é pegar coisas soltas e jogar em cima da Flor de Lis. Não existe contradição. Existia uma trama feita pelo meu celular, sim, feito por uma filha minha e um filho meu, coisas que foram resolvidas dentro de casa, já tinha sido resolvida. O meu marido tinha ciência dessa mensagem, o meu próprio marido tinha ciência dessa mensagem.
O meu próprio marido resolveu essa situação, diz ter resolvido essa situação em uma reunião familiar que ele fez com todos os filhos conosco. Não houve contradição nenhuma. Há muitas contradições dentro desse processo, sim, mas nenhuma delas foi causada por mim. Houve mensagens enviadas pelo meu celular, infelizmente, mas mensagens que não fui eu que escrevi. A minha filha já confessou que foi ela quem mandou, a minha outra filha já confessou que foi ela que mandou. Outras pessoas já falaram sobre isso. O meu celular, ele fica na mão de terceiros porque a minha vida, a minha profissão de cantora, e eu, quando estou em viagens, em tardes de autógrafo, dando entrevistas em rádio e TV, eu não fico com o meu celular na minha mão, meu celular sempre ficou na mão de terceiros. E, inclusive, até hoje, como parlamentar, meu celular fica na mão de terceiros. E eu não posso pagar, porque um filho pegou meu celular e mandou uma mensagem tramando a morte do meu marido. E não houve contradição nenhuma. Realmente, eu acreditei no assalto seguido de morte. Nós já tínhamos sido assaltados outras vezes. E o meu marido, em todas as vezes que nós fomos assaltados, ele foi por enfrentamento. Não foi a primeira vez. E era o que eu acreditava naquele momento. Eu não induzi nada, não conduzi nada. Isso é uma grande mentira. Mesmo as mensagens por exemplo, tem um destinatário, por exemplo, chamando a pessoa de filha, o filho não teria partido da senhora, a pessoa teria, dessas pessoas teriam se passado pela senhora, então? Não, a minha filha, ela já disse que foi ela. Por isso ela destruiu os celulares. Eu jamais tramei a morte do meu marido. Não tenho motivos para tramar a morte dele, não tinha. Quem mais saiu perdendo nisso tudo fui eu. Eu estava no começo do meu mandato. Eu precisava dele do meu lado, porque ele era o meu maior articulador político. Quem fez o meu seminário de adoção foi ele. Quem fazia os discursos para que eu falasse no plenário era ele. Eu mandava mensagem para ele do que eu queria falar e ele rapidamente me mandava um discurso, um pequeno discurso de 1 minuto para que eu falasse aquilo que eu queria. Eu precisava dele, do meu lado. Nós tínhamos projetos políticos para o futuro. Nós tínhamos sonhos. E eu não tenho motivos e jamais tive motivo para matar o meu marido. Deputada, no total 11 pessoas foram denunciadas, 11 pessoas, incluindo a senhora, foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por causa do assassinato do pastor Anderson. Além da senhora, que já falou que é inocente, alguém dessas outras 10 pessoas também seria inocente na sua visão? Com certeza. Com certeza. Eu tenho filhos que estão presos que são inocentes. Adriano era o melhor amigo do pai. O melhor amigo que ele tinha. Ele jamais seria capaz de tentar alguma coisa contra o seu melhor amigo. Eles se amavam demais, se respeitavam. Eu tenho filhos inocentes na cadeia. E eu quero que a inocência deles sejam provadas e eles sejam soltos. Não é justo que os inocentes paguem pelos culpados. Eu só quero que a justiça seja feita. Só isso que eu quero. Eu quero justiça. Não essa justiça montada que estão fazendo aí. Por isso eu pedi ajuda de fora. Mas eu quero ainda continuar acreditando que a justiça do meu país vai acontecer. Eu ainda quero acreditar no meu país. Eu ainda quero acreditar no Brasil. Eu quero acreditar na justiça brasileira. Mas mesmo assim eu continuo pedindo ajuda de fora. Porque já aconteceram muitas covardias. Muitas coisas erradas estão acontecendo. E eu espero que essas coisas parem de acontecer. Quem deve ser condenado, deputada? Infelizmente, eu não tenho nomes ainda. A minha filha já confessou. A minha filha confessou. A outra filha também. Eu só quero a verdade. Seja quem for. Eu quero a verdade. Eu quero que a verdade apareça. Que os verdadeiros responsáveis apareçam. Que esse crime seja esclarecido de verdade. E que parem de me acusar por uma coisa que eu não fiz.
A senhora e o pastor Anderson já brigaram em algum momento? Casais brigam, se desentendem, mas eu e meu marido foi muito poucos, poucas vezes. Nós éramos muito amigos, nós éramos doadores demais, eu era muito moleca. Quando eu estava com ele, nós viajávamos muito juntos. Nós tivemos uma vida juntos. Ele fazia todos os meus caprichos. Como eu disse, ele era meu articulador de toda a minha vida, da minha vida de cantora, da minha vida de política. Nós caminhávamos juntos. Nós éramos uma dupla, a gente brincava muito sobre isso quando nós dizíamos que nós éramos uma dupla imbatível. Nós tínhamos muitos projetos ainda juntos para vivermos. Infelizmente, eu vou carregar uma culpa para o resto da minha vida porque eu não enxerguei o que estava acontecendo dentro da minha casa. Eu não vi o que estava acontecendo com a minha filha, com a minha neta, com outras pessoas que eu não quero expor aqui. É uma verdade cruel, doída, que já quase me levou à morte. Está difícil para mim. Muito mais do que antes. Porque são duas pessoas dentro de uma só. São uma mistura de sentimentos que eu estou agora. Por isso eu tomei muitos remédios. Não foi para morrer, foi para dormir. É difícil conviver com isso, com essa verdade que só está vindo à tona agora. Foi a primeira vez que a senhora tomou remédios de forma excessiva? Dessa forma, sim. Eu só queria não pensar mais. Queria acordar e achar que tudo foi um pesadelo. Está sendo um pesadelo. É horrível essa confusão de sentimento. De um lado, a esposa, que amava e que era tratada com tanto carinho. Eu me achava especial, amada. Quando meu marido estava pregando na igreja, eu chegava no meio da pregação, ele parava a mensagem para falar. Está entrando a pessoa mais especial da minha vida, a mulher mais importante da minha vida. Eu vou esperar ela terminar de entrar, sentar, para que eu possa continuar pregando. Eu não amava meu marido só, eu admirava ele. Eu admirava o articulador, admirava o pregador, admirava o pastor. É uma mistura de sentimento. De um lado está a esposa que se sentia amada e foi enganada, e do outro lado a mãe. Sou mãe e não vi o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Sou mãe e sou vó. Deputada, dessas poucas vezes que você e que a senhora e o pastor Anderson brigaram, que a senhora relatou, teve alguma briga mais marcante que a senhora relembra, alguma briga um pouco mais forte? Forte, forte não, porque eu sou uma pessoa super tranquila. Nós fizemos o nosso casamento pautado em muita conversa. Sempre foi com muita conversa. Quando eu estava contrariada, eu preferia me calar e ele também, era um acordo nosso. Para que não vivêssemos no lar de discussões. Foram pouquíssimas vezes e nenhuma marcante. Nenhuma que tenha me marcado. Marcado, não. Porque as coisas boas que ele fazia para mim, eu fazia para ele. Então, nenhuma que me marcasse forte, que fosse uma briga nossa. Houve uma briga nossa pouco antes dele morrer, por causa de briga com filhos. Não por nossa causa, mas por causa de filhos. Mas, sim,
Logo depois nós nunca tivemos esse orgulho de não pedir perdão um ao outro na hora de dormir, porque eu gostava de dormir agarrada com ele, eu sempre dormia agarrada, e o meu marido jamais subia ao púlpito sem me pedir perdão, se ele visse que eu estava chateada por alguma coisa, ou eu subia ao púlpito chateada com ele por alguma coisa. Nós tínhamos o costume de pedir perdão, nós nos amávamos demais. Então, nada marcante que eu possa dizer, isso me marcou, isso me causou uma marca. Eu tenho as coisas boas que ele me fez. As coisas boas que ele me fez. Isso sim, me marcaram muito. A ponto dessa verdade hoje está me doendo muito, muito. Essa verdade está me machucando muito. Porque as coisas boas que ele fez foram muito, mas nós tivemos uma vida, gente. Eu viajava muito, eu ficava mais fora de casa do que dentro de casa. E todas as viagens eram com ele. Todas as nossas saídas eram juntos. Então está sendo muito difícil. Isso me marcou. E por isso está sendo muito difícil conviver com essa verdade. Está sendo doloroso demais. Deputada, até a morte do pastor, ali em junho de 2019, a senhora teve ciência de algum indício de traição por parte do deputado Anderson em relação à senhora? Nunca. Não, não, não. Até porque nós éramos amigos. Nós tínhamos uma cumplicidade muito grande, nós éramos amigos. E eu sempre conversei com meu marido e dizia para ele, os homens caem. Os homens, todos nós estamos sujeitos a cair. Eu vi a história de grandes pastores. Eu vi a história de homens, até da Bíblia. E eu sempre dizia para ele, amor, todos nós estamos sujeitos a cair. Se um dia isso acontecer, eu quero que você mesmo conte para mim. Eu não quero saber por terceiros. Eu quero que você sente comigo e conta para mim. Eu vou chorar, eu vou gritar. Talvez eu vá te xingar muito. Mas depois a gente vai se acertar. Porque eu te amo muito. Então isso era algo que eu achava impossível. Eu não acreditava nessa possibilidade. A senhora já o xingou alguma vez? Cachorro, meu cachorro, seu cachorro. Acho que a pior coisa foi essa, seu cachorro. Chamava muitas vezes ele de radical, porque ele não podia agir daquele jeito com as pessoas de fora, com as pessoas. Ele era muito autoritário, né, na igreja, mas não assim, uma coisa insustentável. Mas hoje eu ouço as pessoas falarem sobre isso, né? Ele era uma pessoa radical. As coisas na igreja tinham que ser do jeito dele, da maneira que ele queria que fosse, da forma que ele queria que fosse. Mas comigo era muito diferente. Ele me tratava muito... Inclusive, se perguntar às pessoas da igreja e da minha casa, ele me brindava muito. Ele dizia para as pessoas, eu não quero que vocês levem esse tipo de problema para minha esposa. Ele falava a minha nem. Eu não quero que vocês levem isso para nem. Eu não quero que vocês levem nenhum problema para ela. Eu resolvo. Então, muitas coisas eu não sabia porque ele me blindava. A principal ordem dele para todo mundo era que ninguém trouxesse nenhum tipo de problema para mim, que falasse diretamente com ele, porque ele me blindava demais, para que eu não soubesse das coisas. Segundo a polícia, a investigação da polícia e do Ministério Público, antes do assassinato, houve várias tentativas de assassinato. Não foi uma nem duas, foram várias. A senhora teve ciência de quantas dessas tentativas? E o que foi feito para resolver isso? Foi feita alguma denúncia, algum boletim? Não houve. Isso, na verdade, não houve várias tentativas. Isso é mentira. Várias tentativas. Houve uma mensagem, uma trama, da qual o meu marido sabia
Ele sabia, ele tinha ciência dessa mensagem, ele tinha ciência dessa trama. Falam de envenenamento. Eu pedi a exumação do corpo, porque falam de venenos que ficam nos ossos, nas unhas e no cabelo. É alarmante, é revoltante um perito no século XXI falar que, infelizmente, não pode fazer exumação do corpo, porque no Brasil não há aparelhagem para detectar esse tipo de veneno nos ossos, no cabelo e na unha do meu marido. É uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha ouvir isso, porque se estão falando, provem. Para de tanta falácia, porque eu estou sofrendo, a minha família está sofrendo, e que realmente essas investigações sejam levadas a sério, porque um crime é uma coisa muito séria. A senhora teve ciência de apenas uma trama para tentar assassiná-lo? Meu marido recebeu apenas 2 mensagens. Uma pelo meu celular e a segunda mensagem foi pelo iPad. Nós chegamos da igreja em um domingo e, como de costume, ele foi se deitar, ele tomou banho para deitar. Eu fui para a lavanderia porque eu tinha roupa para estender. Depois eu iria para a cozinha e ele me gritou. Eu corri porque ele começou a me gritar e ele mostrou para mim o iPad dele, porque nós íamos pregar na segunda-feira pela manhã. Ele ia pregar e eu ia cantar, e ele se deitou para refazer uma mensagem bíblica que ele já tinha pregado. Ele ia só colocar alguns outros trechos para não ficar igual, idêntica, porque ele estava cansado para fazer uma nova mensagem. E quando ele foi mexer no iPad, que ele já tinha mexido nesse iPad naquele domingo, ele já tinha mexido no bloco de notas e aquela mensagem não estava lá. E, de repente, ele chegou em casa, foi mexer no bloco de notas e ele se deparou com uma mensagem, novamente, de uma trama de assassinato contra ele. Foi ele quem encontrou, foi ele quem me gritou, foi ele que mandou para todos os filhos. Ele mesmo fez questão de que todos soubessem. Foram essas 2 vezes, e todas as 2 vezes ele teve ciência disso. Nós todos da família e alguns amigos pessoais tivemos, como é que fala? Tivemos notícias disso, ciência disso, todos nós. Uma personagem que apareceu aí, a empresária Regiane Rabelo, uma das testemunhas, ela disse que a senhora teria chamado uma de suas filhas, de 14 anos, adolescente, menor de idade, de lixo. E a menina teria, inclusive, se mutilado depois disso. A senhora admite ter agredido verbalmente a sua filha? Isso já foi esclarecido. Essa mulher, ela tem que ser processada. Precisava ser investigada por tantas mentiras que ela já inventou, por tantas coisas que ela já fez e falou. Me admira ela não passar por nenhum crivo de investigação, porque são tantas mentiras que ela já inventou. Eu não chamei minha filha de lixo. Minha filha passou por mão de neurologistas, de psiquiatras, de psicólogos. Minha filha esteve internada e já falou sobre isso. Infelizmente, houve uma mulher na igreja que chamou a minha filha disso no momento que ela estava já emocionalmente afetada. Na verdade, não só a dona Rejane, mas outras pessoas que presenciaram a mutilação da minha filha e não me contaram deveriam estar sendo processados. Porque tem fotos da minha filha, do braço da minha filha sangrando. Foi apresentado isso dentro de um fórum, durante uma audiência. Foto do braço da minha filha sangrando. Quem fez essas fotos? Quem viu essas fotos e não denunciou e esperou ir para uma audiência de fórum? Essas pessoas estão impunes. Quem está pagando por isso é a minha filha. Minha filha está dentro de um abrigo longe da família. Minha filha está dentro de um abrigo, passou Natal e Ano Novo dentro de um abrigo, longe da mãe dela sou eu.
Já foi provado que não fui eu quem chamei a minha filha de lixo, porque ela não é lixo. Nenhum dos meus filhos são. Minha filha é linda, minha filha é inteligente, tem um gênio forte e está sendo punida por causa de pessoas como essa Rejane. A senhora pretende processá-la? Pretendo sim. Eu quero saber da bomba que ela diz que foi jogada na casa dela. Cadê as provas que até agora não foram apresentadas? Cadê o buraco da bomba? Se foi para matar? Se foi para destruir? Cadê o rombo enorme dessa bomba? Cadê as provas que ainda não foram apresentadas? Por causa dessa mentira, eu carrego uma tornozeleira na minha perna até hoje. Eu mudei de perna. A minha perna esquerda está marcada até hoje. Até hoje eu estou sentindo dores na minha perna esquerda. Eu tenho que tomar remédio. Eu vou carregar marcas pro resto da minha vida na minha perna. E também agora na outra. Por causa de uma mentira que essa Rejane inventou. De uma mentira que ela criou. Mas ninguém diz que ela parou os meus filhos e continua parando quando vão à padaria. As minhas crianças. Para convidar para morar na casa dela. Para tentar mexer no emocional dos meus filhos. Isso é crime. Isso ninguém fala. E com certeza, ou as provas aparecem, ou ela será processada sim. Porque até agora, o que eu ouvi, não apareceram agora nenhuma prova. A única coisa que apareceu foi uma tornozeleira na minha perna. E eu continuo dizendo, que país é esse? Que justiça é essa? Que investigação é essa? Deputada, mudando um pouco de assunto, indo para o lado agora mais político, por conta da imunidade parlamentar que a senhora não está presa, mas corre no Conselho de Ética da Câmara um requerimento para cassar o seu mandato. A senhora teme ter o mandato cassado? Não. Até porque essa comissão de ética contra a Flor de Lis é inconstitucional. Eu não fui julgada. Se eu estou na comissão de ética por um crime que eu não cometi, eu não fui julgada ainda por esse crime. Essa comissão nem era para existir, nem era para estar acontecendo. Mais uma injustiça contra mim nesse país. Mas eu acredito ainda no parlamento. Eu acredito que essa cassação não vai acontecer. Eu acredito nisso. Eu não serei cassada. Eu trabalhei muito para conquistar voto a voto. Quem me colocou no parlamento foi o povo. Foram os meus eleitores. E não é justo que eu seja cassada por uma coisa que eu não fiz, por um crime que eu não cometi e que não tem nenhuma relação. Ei, esse crime não tem nenhuma relação com o meu mandato. Não é justo que isso esteja acontecendo. Mais injusto ainda, que por pressão da mídia, eu tenha sido colocada como primeira ou segunda, sei lá, nessa comissão de ética. Por que não respeitaram a ordem cronológica? O parlamento anda por pressão de mídia? É isso? Não acredito nisso. Não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que a justiça será feita. Eu não cometi nenhum decoro, nenhum decoro. Eu vou repetir. Não era nem para eu estar nessa comissão de ética. Deputada, em uma mensagem que a senhora enviou a deputadas da bancada feminina, eu queria inclusive que a senhora confirmasse a autoria da mensagem. No último dia 31, a senhora cobrou as suas colegas parlamentares por não fazerem nada. Primeiro, a senhora confirma se é a autora dessa mensagem? E segundo, houve algum retorno desde então? Alguma deputada procurou? Só com mensagens de força, Flor de Lis, ânimo, Flor de Lis. A justiça será feita. Não é isso que eu pedi para a bancada feminina. Sou uma mulher. Antes de ser deputada, eu sou uma mulher.
Antes de ser deputada, eu sou um ser humano. Elas foram eleitas dizendo que levantaria a bandeira de defesa à mulher. E eu estou cobrando isso, sim, delas. Que elas possam se posicionar. Porque, vou repetir, eu não era para estar nessa comissão de ética. Uma injustiça já está sendo feita contra mim. E eu queria ver um posicionamento da bancada feminina que, infelizmente, eu não estou vendo. Eu queria ver um posicionamento do parlamento. Eu queria ver um posicionamento, e acredito muito que eu vá ver, do meu atual presidente, presidente da casa, presidente Arthur Lira. Deputada, em 2018 a senhora foi eleita para o cargo com uma votação bastante expressiva. No entanto, desde a morte do pastor, com o andamento das investigações, a conclusão do Ministério Público e da Polícia Civil, a imagem da senhora foi se deteriorando, como a senhora mesmo disse, amigos foram se afastando do seu círculo. Como que a senhora acredita? Primeiro, a senhora pretende se candidatar novamente em 2022? E segundo, como que a senhora acredita que consiga se eleger em 2022? O que foi feito foi uma covardia, um absurdo. Quando não provaram que eu era mandante do crime, eles foram para a linha de desconstrução da minha imagem. Lógico que eu incomodo por ser mulher, por ter vindo da favela e ter sido a quinta maior votada do meu estado. É lógico que eu incomodo. É lógico que querem me ver distante. É lógico que eu atrapalho os sonhos, os projetos e os planos de muita gente. É lógico que estão se aproveitando de uma situação para me destruírem. Eu fui a mais votada do meu partido. E eu não vou recuar. Apesar de estarem tentando desconstruir a minha imagem, dê uma olhada na minha rede social. Eu conquistei muitos apoiadores que ainda acreditam na Flor de Lis. Se a gente fosse estimar um número de quantos votos a senhora conseguiria, a senhora consegue imaginar com quantos votos consiga se eleger em 2022 para deputada federal, correto? E seria no mesmo PSD? Nenhum deputado pode falar com certeza desses números. Mas eu acredito muito nas pessoas. Eu creio nas pessoas. E eu acredito que eu vou ganhar sim. E com muito mais votos do que eu tive antes. Porque ainda existem muitas pessoas que não são guiadas pela mídia. Tem muitas pessoas que não são conduzidas pela imprensa. Apesar de ter amigos jornalistas sérios, ainda existem jornalistas sérios nesse país. Ainda existe uma mídia séria nesse país. Mas há um número de jornalistas que se aproveitam de situações como a minha para fazer coisas que estão fazendo comigo. YouTubes da vida. Mas eu acredito ainda nas pessoas. Ainda há um grande número, porque a minha rede social ela não caiu. A minha rede social ela continua forte. Porque eu continuo em Deus. Quem me fez deputada federal foi Deus. Quem me conduziu ao parlamento foi Deus. E quem está me dando força para continuar é Deus. E eu vou continuar. E eu serei eleita. O que está acontecendo, estão tentando que eu não venha. Porque se eu vier, eu vou ter muito mais votos do que eu tive. Podem ter certeza disso. Só reforçando a pergunta, seria pelo mesmo PSD que hoje espera, por exemplo, a sua condenação para ali expulsar do partido? O PSD não está esperando a minha condenação. Isso não é verdade. O PSD está acompanhando os fatos. E eu só fui afastada porque aconteceu um ano político. E, infelizmente, eu prejudicava outros candidatos. A minha história estava prejudicando a outros candidatos do meu partido. E eu fui afastada só por causa disso. Mas eu nunca perdi o apoio do meu partido. Isso é uma mentira. Os meus amigos do PSD me apoiam. O meu líder, André de Paula, era o meu líder na época. Sempre foi meu amigo, sempre teve uma mensagem de força para mim. Quando eu voltei ao parlamento, eu fui abraçada pelos meus amigos do PSD.
Não gosto que falem do meu partido, porque eles sempre me abraçaram. Houve apenas um afastamento. E se eu vier, não sei se será pelo PSD, mas hoje seria pelo PSD, sim. Porque eu amo os meus amigos e entendo. Posso não aceitar. Não aceito, mas entendo o porquê do meu afastamento. Foi estratégia política, foi uma forma de estratégia para não prejudicar os outros candidatos. Há medo da senhora ser preso? De ser presa? A senhora tem medo Não, de um dia isso acontecer? não, não. Eu não acredito que isso vai acontecer. Seria um absurdo demais. Seria crueldade demais. Seria uma das maiores covardias desse país. Como eu falei, eu ainda quero acreditar que existe justiça. Eu não sei de onde virá isso. Eu não sei por onde ela virá. Se é do Supremo, se é de desembargadores, eu não sei. Eu só sei que eu ainda espero que alguma coisa diferente possa acontecer. Agradeço demais a entrevista. Como eu disse ali no início, é uma grande honra tê-la aqui conosco. Eu espero que tenham gostado também da entrevista. Eu que agradeço por ter me dado voz, por ter me deixado falar. Muito obrigado por usar a sua profissão e seu jornalismo para me deixar falar. Bom, hoje nós conversamos com a deputada federal Flor de Lis. Muito obrigado a todos que acompanham e até a próxima.